Crianças, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo bimestre de Geografia do Colégio Caixinha do Saber, tá bom? Aulinha para o 8º ano, pegue seu sistema na unidade 1 de Geografia, página 374. Unidade 1 diz que vamos falar sobre aspectos naturais do continente americano. Dividi ele em partes, essa é a primeira. Vamos lá? Atenção, hein? Continente americano. Aqui, ó, essa porção aqui gigantesca que vai desde próximo ao Círculo Polar Ártico e vai até próximo ao Círculo Polar Antártico. O que vocês estão vendo aqui na porção na esquerda a oeste, essa partezinha aqui, aqui, ó, de escuro. Isso daqui são grandes cadeias montanhosas. E aqui embaixo é a Cordilheira dos Andes. Essa parte mais clara que vocês estão vendo são planícies, tá? Então, a América, como um todo, de forma geral, ela possui os 3 níveis de relevo, tá? Planícies, planaltos e cadeias montanhosas, ou cordilheiras, certo? Falando em cadeias montanhosas, falando em cordilheiras, falando em falhas, vamos ver essa falha aqui. Ela é conhecida como, ó, Falha de St. Andrews, que fica bem no litoral dos Estados Unidos. Essa falha aqui ocasionada, gigantesca, tá? Ocasionada pela movimentação das placas tectônicas. Observem que essa porção fica bem no Oceano Pacífico, tá? É onde há a maior placa tectônica e o encontro dessas placas aí formam algumas alterações no relevo. No caso dos Estados Unidos, na Califórnia, essa falha ela é uma das mais estudadas e das mais procuradas pelo mundo, certo? O que ocasionou essa falha foi exatamente o que a gente chama de agente interno, a movimentação das placas tectônicas, esse movimento aí constante, às vezes sentido aqui em cima de forma de terremoto, outras vezes, dependendo da intensidade da movimentação lá embaixo, é quase imperceptível aqui na superfície. Mas o que ocasionou esta falha aqui foi exatamente a movimentação das placas tectônicas, certo? Vamos lá? Seguindo, também nos Estados Unidos, temos outro exemplo, mas não agora de falha vinda dos agentes internos, não vindo do interior da Terra, mas dos agentes externos, que é o Grand Canyon. Também fica nos Estados Unidos, fica dentro do Parque Nacional e é ocasionada pela ação dos rios, tá? Dos rios. Deixa eu voltar aqui, ó. Se você observar essa segunda imagem, aqui embaixo passa o rio, certo? Foi ocasionada pela ação do rio, obviamente também pela ação de vento. Mas os agentes externos, eles não são causados somente pelos rios e pelo vento. Podem ser também derivados do derretimento das geleiras, pode ser também proporcionado pela ação dos seres vivos, principalmente os seres humanos, pela ação dos mares e dos oceanos através das suas ondas e, obviamente, pela ação da chuva, certo? Bora lá? Vamos com uma palavrinha nova aí para vocês. Orogênese. O que é um orogênese? É o movimento da deriva continental, o movimento das placas tectônicas
que essas placas tectônicas, quando se chocam, observem aqui, ó, eu tenho uma placa maior, eu tenho uma placa menor. A maior, ela é impulsionada, faz a pressão e entra, tá? Entra. E a de cima, ela é impulsionada por essa ação de entrar, né, estar mais dentro da superfície terrestre, ela vai empurrar a placa menor para cima, obviamente, certo? Essa força, essa pressão vai ocasionar aqui em cima desníveis de relevo, alterações, que é daí que começa o que a gente chama de formação de montanhas ou de cordilheiras, como é este caso aqui, né? Um conjunto de montanhas, tá? A placa maior mergulha em direção ao manto, entrar no nosso planeta, tá? Enquanto que a continental dobra. Isso daqui é dobrar, as montanhas se dobram, certo? Se você observar, olha lá no mapa, na segunda imagem, o mapa da América. Se você observar toda a parte oeste, a parte esquerda, ela vai ser formada por orogênese, tá? Observem aqui em cima, o meio América Central e aqui na América do Sul, composta pela Cordilheira dos Andes. Então, é isso que ocasiona, é isso que ocorre. Observem aqui, ó. Eu tenho a placa oceânica, ela segue lá, ela vai se encontrar com a placa continental. A maior placa é a oceânica, então ela vai entrar para o manto, vai entrar para a Terra, enquanto que a placa continental, olha aqui, ó, placa continental. Enquanto que a placa continental, ela vai ser empurrada para cima. Quando isso ocorre, ocorre o surgimento de montanhas, formação de montanhas. É por isso que nós vamos encontrar somente aqui, ó, vou pegar a borrachinha, somente aqui na América, a porção oeste, que ela vai ter essa alteração de relevo, certo? Na América ainda, né? Só que a América do Sul, nós temos aqui ao fundo, que você está vendo de branco aqui, é o chamado Monte Aconcagua, possui 6.962 metros de altitude, de altura. Fica onde? Na Argentina. É o maior ponto da América do Sul, é o Monte Aconcagua, tá bom? Vamos seguir? Ainda falando sobre a parte alta, né? As cordilheiras existentes na porção oeste, no lado banhado pelo Oceano Pacífico. Nós temos aqui essa porção vermelha, essa linha mais grossa vermelha, ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Por que Círculo de Fogo do Pacífico? Porque aqui tem a maior placa tectônica. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco? A placa tectônica maior, ela é empurrada para dentro do manto. A placa que fica, que é menor, que a placa continental, ela é empurrada para cima, formando as grandes cadeias montanhosas. Geralmente, nessas grandes cadeias montanhosas, vão acontecer o que a gente chama de vulcões. É aí que existem os vulcões mais ativos do planeta, porque onde tem encontro de placa tectônica, geralmente tem formação vulcânica, tá? Uma coisa tem a ver com a outra. Segue lá. O lado banhado pelo Oceano Pacífico vai ser essa porção rochosa, montanhosa. A gente já explicou para vocês, lembram? Placa maior, ela é impulsionada para dentro da Terra, dentro do planeta,
em direção ao manto. A placa menor, ela é empurrada para cima, formando as montanhas. Esse encontro de placas tectônicas vai formar as cordilheiras, tá bom? Observem que a parte banhada pelo Oceano Atlântico não vai ter essa característica, tá? Vai ser verdinho, ó, o litoral todinho vai ser verde. Já a gente explica isso daí. Vamos ver o que é planalto. Bora lá. Planalto, já sabemos que o prefixo significa plano, certo? Plano, superfície plana, com poucos desníveis. É alta, é elevada e é toda circundada por vales, tá? Exemplo de planalto, nós vamos ter aí o planalto dos Montes Apalache, nos Estados Unidos. Tá aí o exemplo dele, certo? Percebam que raramente os planaltos estão na porção próximo ao litoral. Raramente, geralmente eles estão dentro do continente. Isso é uma característica de relevo do planalto, certo? Segue lá. A parte banhada pelo Oceano Atlântico, a parte leste. O que nós vamos ter aí na parte leste? Característica principal, observem, dobramentos antigos. O que é isso? No passado muito distante, há centenas de milhares de anos atrás, o mundo era apenas uma porção continental. Tipo isso, professora. Tipo isso, bebês. Olha lá, chamava-se Pangeia. Depois, passar do tempo, Laurásia e Gondwana, separou-se, formou-se os oceanos e temos a formação original: América, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida. Por isso, o nome formação antiga. No princípio de tudo, tudo era uma porção só. Parei aqui, ó. Opa, parei aqui. Aí na Pangeia, observem, uma porção só. Por isso, formação antiga, tá? Ah, uma observação, um lembrete só. Por isso que nós vamos ter a América, a África e a Ásia com características de fósseis semelhantes. Por que isso? Nós vamos ter essas formações de fósseis semelhantes, porque no passado eles formavam um bloco continental somente, tá? Vamos seguir? Planície, também dividindo prefixo plano, plano baixo. Ó, território de área plana, com grande extensão territorial plana, sem desníveis. É parte lisa e baixa. Geralmente está localizado no que a gente chama de parte baixa do relevo. Por exemplo, a nossa querida planície amazônica, tá? É a maior planície do mundo, planície amazônica. Outro exemplo de planície é o que está no litoral. A planície amazônica ela não é litorânea, ela é do interior do continente. Mas também existem planícies costeiras. Nós chamamos de planície costeira, né? Está no litoral. Costeira é sinônimo de litoral. Aqui, ó, litoral, eu tenho o oceano. E a parte baixa, você percebe que, ó, eu delimitei aqui essa porção, ela é baixa. Subiu um pouquinho a encosta, chegou no planalto, aqui em cima o planalto. Então, tudo que está aqui embaixo, nós chamamos de planície. Que planície é essa? Bertioga, fica em São Paulo, tá bom? Geralmente, observem que aqui tem formação de cidades, né? Bertioga, cidade de São Paulo. Percebam que tem formação de cidades ou de pequenas comunidades, como essa daqui, e é característica antiga da população, dos povos, dos seres humanos,
procurarem locais próximos à água, tá bom? Isso eles procuravam locais de fácil acesso. As planícies são de fácil acesso, não têm dificuldade de relevo e possuem ampla e farta água. Olha aqui o riozinho passando aqui atrás. Vamos lá? Conceitos de minérios. Vamos passar para minério. Observem aqui, ó. Mineral. O que é um mineral? Mineral são elementos ou substâncias químicas que compõem o magma ou as rochas. Por exemplo, uma pedra. Opa! Minério, professora. Qual a diferença de mineral para minério? O minério é quando o mineral é o mesmo mineral, só que esse mineral tem um agregado econômico, vale dinheiro, tá? Quando vale bastante dinheiro. Por exemplo, o ouro, por exemplo, o ferro, tá? O que é uma jazida, professora? Jazida é um depósito natural de minério. Por exemplo, olha aqui, eu tenho uma extensão de terra que ao longo dessa extensão de terra tem alguns minérios lá dentro ou apenas um minério, isso depende do local, tá? E a mina, o que é uma mina? Mina é um pedaço, observem aqui, ó, um pedaço da jazida que o governo ele vai liberar para exploração. Pode liberar para a exploração aqui, essa parte só. Ah, mas tem ouro e tem ferro em outras partes. Não, mas a única mina autorizada a ser explorado o minério é essa daqui, liberada pelo governo de qualquer país, dentro do seu território, obviamente, certo? Vamos lá. Um exemplo de mina e de jazida é o projeto Grande Carajás. Observem, Grande Carajás, dentro do nosso país, tem três estados que fazem parte, tá? O nosso Pará, o Maranhão, que é por onde ele vai escoar, né? Vai lá em São Luís escoar, levar para exportação, e o Tocantins. Essa parte marronzinha delimitada aqui lembra, são as jazidas, é o pedaço extraído, tá? O que o Grande Carajás extrai? Principalmente ferro, tá? Principalmente ferro. Esse projeto foi implantado no Brasil na década de 1970, certo? Aí um exemplo da jazida, da extração de minério de ferro no projeto Grande Carajás, tá? De responsabilidade da Vale, tá? Uma empresa multinacional e que eles extraem para poder beneficiar e exportar, tá bom? Essa jazida, o Brasil, na verdade, é o terceiro país que possui maior quantidade de reservas de minério de ferro do mundo. Terceiro, tá bom? Segue lá. Além da exploração mineral, né, de minérios na porção continental, nós temos a extração do petróleo. O petróleo ele geralmente é encontrado no mar, mas isso não significa que no continente não exista. São feitas as instalações das plataformas, da extração, do embarque até chegar na usina de beneficiamento. Onde é na América que tem essas maiores concentrações de minérios? Venezuela, Canadá, México, Equador, Estados Unidos e, obviamente, nós, o Brasil. Inclusive, essa plataforma aqui é no território brasileiro, tá bom? Aí vocês me perguntam, professora, e o petróleo é usado somente para combustível? Não, existem vários outros derivados do petróleo que a gente nem imagina. Ó, a gente está acostumado a ver combustível, né, o beneficiamento, mas
tintas em geral, inclusive tintas de caneta, pasmem, remédios, que o petróleo propriamente dito, né, o combustível, tintas em geral, falei para vocês, ó, tinta essa daqui para construção, essa daqui para escrita e tecido, tá bom? Por fim, nós temos também a extração de urânio enriquecido aí. Os principais locais que possuem esse minério é o Canadá, nós, o Brasil, e os Estados Unidos, tá bom? O urânio, ele é utilizado principalmente para a produção de energia, tá? Energia nuclear, mais energia. Tá certo, crianças? Nossa aula para por aqui, ainda não tem atividade, mas verifiquem o vídeo, façam as suas anotações, que a aula vai continuar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obedeçam sempre o papai e a mamãe e lavem as mãos.